com um jornalista, um excelente profissional, um grande ser humano, inclusive, que nunca se furtou ao bom combate, apesar de apresentar o programa que ele apresentava, o Domingo Espetacular, ainda na Rede Record, mas ele mantinha ali o seu canal independente, o Conversa Afiada, onde ele se posicionava politicamente, defendendo aquilo que ele acreditava que era o melhor que ele poderia fazer como jornalista para ajudar o seu país e o povo brasileiro. É óbvio que, assim, eu até critiquei um certo momento, porque eu vi que... Porque eu estava também no auge da questão da campanha do Ciro. O Paulo Henrique Amorim, eu acho que foi até o cafezinho Miguel do Rosário também, em determinado momento, que eles começaram a tender, assim, levemente, a querer apoiar o Ciro. E depois, do nada, eles deram uma guinada e voltaram para a Haddad de novo. Ou seja, eu não demonizo esses canais pelo seguinte: eu sei o quanto é difícil também para muitos desses concorrerem com essas empresas grandes como Globo, SBT, Veja, Folha, e etc., Estadão, e etc. e tal. Então, assim, para os caras que sobrevivem disso, Romulo, assim, eu até entendo que os caras têm que ter algum vínculo, sabe? Então, assim, eu não vou demonizar, apesar de eu preferir e optar por dar mais credibilidade aos independentes, né? Por isso que eu falei aqui. Mas eu respeito essas pessoas. Então, assim, é óbvio que a gente via ali que tinha algum vínculo. Não estou dizendo vínculo nem que seja financeiro, não, mas algum vínculo mesmo, no caso do Paulo Henrique Amorim, com o PT, com a defesa do Lula e etc. E tal. Mas ele também já entrevistou o Ciro, já entrevistou o Mangabeira Unger, etc. E tal. Mas a tua pergunta em relação à questão do que diferencia o jornalista que realmente exerce o seu papel para um mercenário que se utiliza de uma carteira de jornalista para defender os interesses do seu patrão que paga o seu salário, exatamente essa é a grande sacada. E o Paulo Henrique Amorim tinha isso. Apesar dele ser um funcionário da Record, ele mantinha o seu canal e a sua influência como pessoa conhecida como um jornalista antigo, né, e de grande renome no Brasil, e usava o seu poder de formador de opinião para defender aquilo que ele acreditava, dentro da sua ideologia ali, das suas análises políticas, e sem problema algum. Agora, quando o jornalista começa a se desvincular completamente, não só da sua questão ideológica, vamos dizer assim, porque o jornalista pode não ter nenhuma ideologia, ele pode ser neutro. Então, assim, não, eu vou ser jornalista, eu vou cobrir os fatos, certo? Então, se o jornalista vai só cobrir os fatos, ele dificilmente vai conseguir fazer isso com independência, vinculado a uma grande empresa de mídia de comunicação de massa, por causa do poder de grana que essa empresa tem. É muito forte, muito grande. Então, a sedução para um profissional dessa área é muito difícil ele resistir. O cara fala, vou te chamar aqui para ser um jornalista da Globo, você vai apresentar a Globo News, tal, como repórter, você vai ficar em Paris, você vai ganhar 100 mil por mês. O cara vai dizer que não. Só que o patrão ali, Câmbio, vai falar, você não pode falar o nome Tacla Duran, Dário Messer, jamais, tá? E Sérgio Moro é Deus, Dallagnol também, Lava Jato é tudo de bom, e é assim que tem que ser. Mas isso aí, Cláudio, é até, por exemplo, 247. 247 ninguém pode falar do Dario Messer porque o Daniel Dantas usava e ainda deve usar os seus serviços. É a mesma coisa. A questão do 247 não muda nada. O que muda é o seguinte, porque existe a galera que toma conta dos antipetistas, da burguesia, da classe média metida a besta, que acha que é nobre, que assina o Globo, lê o Merval Pereira e acha que é politizado, esse bando de imbecis. E existe, por outro lado, os esquerdopatas, que o nego chama de os doentes, que acham que só se informando pela revista Fórum, pelo DCM, pelo não sei o que, pelo 247, eles estão lá se informando sobre o que acontece na esquerda. Ou seja, você tem alienados de um lado e do outro. É por isso que eu falo que essa polarização ela tem que se manter viva. Eles se retroalimentam. Um depende do outro, né? Por isso que você fala aquela coisa da pinça, né? Então eles pegam alguma coisa que sai na Globo. Eles estão comentando coisa que sai na Globo, no Estadão. Pelo amor de Deus. Esses veículos eles têm que ser ignorados. Você pode até comentar algo que saiu neles, mas a gente vai fazer a análise nossa sobre o que foi feito. Agora, você reproduzir um artigo de um jornalista completamente tendencioso desses veículos, ou seja, você está jogando o mesmo time que eles. Então, essa tua pergunta em relação à diferença, né, do jornalista,
O que eu acho é isso. Eu entendo, eu compreendo aqueles que realmente não conseguem se desvincular porque dependem, o salário deles é pago por aqueles caras e eles precisam se manter na linha daquelas empresas e tal. Só que, por outro lado, eu respeito muito mais aqueles que têm a coragem que o Paulo Henrique Amorim teve, de ainda que tivesse vinculado a uma emissora como a Record, ele mantinha o seu canal falando sobre política, fazendo análises excelentes e metendo o dedo na ferida, porque poucos fizeram o que o Paulo Henrique Amorim fez. Inclusive, isso que eu citei em relação à questão da Odebrecht, várias outras coisas, você tem vídeos maravilhosos do Paulo Henrique Amorim explicando e desnudando todo esse esquema da Lava Jato para nós. E agora, o que me deixa realmente muito intrigado é que poucas pessoas fazem perguntas que são importantíssimas. Lá, como nós somos da teoria da conspiração, né? Eu, você, a Cibele, o Rubem, todo mundo. Então, assim, já que a gente é da teoria da conspiração, eu vou reiterar essas perguntas aqui, vou fazer de novo. Olha só, eu queria saber quem eram as pessoas que jantaram com o Paulo Henrique Amorim um dia antes dele morrer. Porque a Record fez até uma reportagem dizendo que um infarto pode acontecer e matar a qualquer momento. Foi uma reportagem bacana, enorme. Mas a gente só queria saber quem eram os nomes de quem estava jantando com ele. Eu queria saber também o que aconteceu do inquérito do Lucas Gomes Arcanjo, que denunciou aquela quadrilha toda ligada ao Aécio Neves, ao escândalo da Localiza, aquela patota toda que o Eugênio Aragão disse que ia passar para a Polícia Federal investigar, né? O Eugênio Aragão. Até hoje também não tem resultado. O seu Adélio Bispo, eu queria saber quem esse homem foi, porque eu não achei nada dele no Google, nem no dia da facada. Ele é um fantasma. Ele é um cara que não existe. Ele não tem passado, não tem nada. E por onde ele passou, morreu gente, né? Morreu a dona da pensão que ele estava, morreu o cachorro que estava na pensão, morreu não sei quem. Apareceu um advogado bilionário para poder defender ele. Ou seja, a igreja é que bancou a defesa do cara. Aí você para pensar, a gente que vive de teoria da conspiração, agora cá entre nós, Romulo, você imagina o seguinte, naquele caso daquela facada fake, fajuta, que inventaram que o Bolsonaro levou, que não levou facada nenhuma, você viu a quantidade de pessoas que estavam à volta com o celular levantado, filmando? Não teve um único vídeo vazado daqueles celulares que mostrasse uma gota de sangue ali, nada. Ou seja, a possibilidade disso acontecer hoje, com a tecnologia que nós temos, com todo mundo com uma câmera no seu bolso, é mínima, é impossível isso acontecer. Então, assim, pode me chamar de conspiracionista, seja o que for, mas eu uso o meu próprio cérebro para poder raciocinar e fazer as minhas próprias análises. Agora, eu não compro notícia pronta de jornalista A, B ou C. Eu posso até dar uma olhada e ver o que o jornalista fez em relação ao trabalho dele e digo, esse trabalho foi bem feito ou esse trabalho não foi bem feito e ele é tendencioso. Infelizmente, é como diz o coisa da música, o Zé Ramalho, né? Os automóveis ouvem as notícias e os homens as publicam no jornal. Porque você não tem um vínculo, na verdade, ali com o fato, com a realidade. O vínculo é com o patrão. Então, quando o dinheiro passa a mandar, fica difícil, porque todos nós acabamos ficando reféns do que esses bilionários aí, aliados com essa gangue, com esses criminosos ricos, querem que a gente pense, querem que a gente entenda, querem que a gente veja, e a gente acaba vivendo meio que numa Matrix. A gente fica aí meio perdido. Então, assim, não sei se eu consegui responder, mas é dessa forma que eu vejo. É a forma que nós vemos também, Cláudio, e ilustrando sobre essa questão que você falava aí da fakeada, a gente já está caminhando para a conclusão do programa, mas eu queria mostrar, muitos expressionautas vieram nos alertar sobre a entrevista também na Globo News dessa semana de uma pessoa que foi aí o principal financiador da campanha do Bolsonaro, um sujeito lá, alguma coisa Marinho, esqueci o nome dele, mas que é um lobista aí do Rio de Janeiro, né? Um lobista do Rio de Janeiro, que mora numa mansão na Zona Sul, aquilo ali, pelo que eu vi, para ser daquele tamanho, deve ser o quê? No Jardim Pernambuco, ali no Alto Leblon, não sei onde que é, mas assim, o cara mora na Zona Sul, o cara tem aquele espaço ali, o cara é muito rico. Mas aí foi aquela Andréa Sadi, ou Sadi, eu não sei como é que fala, entrevistá-lo, e aí ele fala ali, aliás, eu estava comentando essa entrevista com o Pinheiro, ele falou vários fogos amigos, ali, fogo amigo, mas um pouco desarmados, falando assim, olha, eu sei, eu posso falar mais, tal. E aí, logicamente, que eles falaram da facada. Então, o cidadão lá falou como que foi a facada que elegeu o Bolsonaro, né? E como você falou, Cláudio, a gente deu a cara para bater, nós, vocês ali do portal Rubem Gonzalez, isolados naquele 6 de setembro, falando que a facada
tinha sido fake, assim, não afirmando, mas apontando todos os elementos estranhos e falando que, no mínimo, a gente tinha que investigar e questionar. Ninguém mais, a esquerda toda, veio se solidarizar, tem que solidarizar o Bolsonaro. Teve uma pessoa que publicou um artigo, acho que foi o Leonardo Sakamoto, falando não se pode questionar a autenticidade da facada, era o título, não se pode questionar. E esse que você mencionou também, Fernando Horta, fez um clickbait, ele fez assim, a farsa da facada. E aí quando você lê o texto era o contrário, ele falava que todo mundo queria ver o questionamento, tanto que a gente bateu recorde de acesso naquele dia, todo mundo estava vendo alguma coisa estranha, queria ver algum lugar que reunisse sistematicamente as coisas estranhas, então a gente teve um acesso recorde naquele dia. Mas ele foi, né, ele sabia que as pessoas queriam achar essa coisa da farsa da facada, aí botou, né, a farsa da facada, e aí o texto, na verdade, ele defendia que a facada tinha sido verdadeira, era um clickbait. Então você vê como esse pessoal trabalha. Mas aí, nessa entrevista do tal lá acho que é alguma coisa Marinha, acho que é Paulo Marinho o nome, a Andréa Sadio, o Ricardo Noblar publicou ontem um trecho que é o que ele fala da facada, e vários personagens já tinham me alertado a assistir a entrevista. Acho que é interessante, acho que todo mundo deveria assistir aí essa entrevista dessa semana, porque é bastante reveladora. Em alguma medida a gente sabe que é controlado ali, ele não falou tudo que ele sabe, e nem tudo que ele falou é verdade, mas é interessante para a gente ver os bastidores daquela campanha do Bolsonaro em alguma medida, até porque foi lá na casa dele que a coisa se desenrolou. Então vamos ouvir aqui esse trecho aqui de 30 segundos. O atentado foi o que garantiu a vitória? Sem dúvida. Esta consciência foi do próprio capitão Bolsonaro na ocasião. A primeira visita que eu fiz a ele no Hospital Einstein, ele disse, olha, agora a gente não precisa fazer mais nada. Só esperar que a eleição está ganha. Pois é só esperar. Opa, começou a tocar de novo? Não. Ele falou, ó, não precisamos fazer mais nada. O Bolsonaro lá no quarto do hospital falou, não precisamos fazer mais nada, a eleição tá ganha, né? E quem que estava ousando falar isso lá atrás? E quem que ousou falar que o pessoal estava caminhando para fazer um fechamento do regime aí com questão de usando internet, segurança, olha aí, dizendo que a Polícia Federal, apesar do Guardião, apesar do tal, não consegue encontrar o pessoal na Deep Web há 6 meses. Então eles precisam de mais poderes, né? Para encontrar esses terroristas aí que anunciam na capa da Veja que vão fazer um atentado. Lembrando que é que nem vale tanto essa entrevista aí da Veja quanto aquela entrevista do Gugu Liberato nos anos 90, entrevistando falsos líderes do PCC. Eu vou dar uma lida aqui no Superchat para a gente depois caminhar para o comentário final. Ainda tem um tema que eu gostaria de tratar aqui, que é a história das especulações sobre Barroso e Deltan Dallagnol, como eu falei na abertura. Então, nós tivemos ontem ainda, depois do encerramento do programa, a participação do Augusto José Ferreira, e hoje nós tivemos a participação do Marco Aurélio Nunes da Silva, que falou, bom dia, uma pergunta para vocês. O sim da Tabata teve a intenção de enfraquecer o PDT como uma possível alternativa política de esquerda? Ainda estamos aí tentando decifrar, ou se ela tentou fazer um reposicionamento. Veja a mídia que ela conseguiu, de repente ela cresceu junto ao público de direita, e ela agora já tem um convite até para ir para o PSDB já a convidou. E ontem, olha que interessante, né? O nosso amigo Luiz Pareto veio informar lá na minha postagem no Facebook, em que eu vou falar essa questão dessa entrevista fake da Veja. O Pareto, opa, não está atualizado aqui, vamos atualizar para eu ver o comentário que o Luiz Pareto deixou para a gente. Olha o que ele disse aqui. Soube agora que Fernando Haddad, aquele que foi ontem, estrelou a noite da Globo News ao lado de Miriam Leitão, formando aquela operação Espectro Total, Miriam Leitão, que foi tema de polarização nessa semana. Ó. Soube agora que o Haddad defendeu a Tabata Amaral na Miriam Leitão, lá na Globo News. Mas claro que isso impossível, né? Ele com aquela cara de paspalho, como mostrei aqui do lado dela ontem, fazendo esquenta para a entrevista deles. Então, é isso, gente. O Haddad e a Tabata Amaral é a mesma coisa, já podem até sair, né, ela ser vice dele, de repente, ela já tem, não tem idade, né, que ela tem 25, tem que ter mais de 35, ela não pode ainda. Então, eu vi até por isso que ele está alimentando ela, porque não é concorrente para ele, né? Aí ele está alimentando, enchendo a bolha dela enquanto isso. Olha, deixa eu ver aqui. A Carla Cristina participou também, falou, Paulo Henrique Amorim e Mino Carta apoiaram o plano B do Falsidade. No final apoiaram, né? Mas o Mino Carta, vamos lembrar que editorial, ele já falou mais de uma vez que Lula foi traído, né? Na última vez ele falou, não lhe faltaram os traidores, né? Ele é amigo dos amigos, querendo dizer que ele encobre, né? E falou, e não lhe faltaram os traidores, bom amigo para os seus amigos.
Mino Carta é um que sabe muito mais do que fala, né? Sabe muito mais do que fala. Não sei se ele considera isso conveniente, aí ficar guardando isso nessa altura do campeonato. Nós aqui também sabemos mais do que falamos, quer dizer, não é que nós sabemos, sabemos mais do que falamos, mas também temos provas do que a gente fala que a gente não necessariamente revela, né? Eu já falei aqui que nós temos provas de que foi José Eduardo Cardoso com a Dilma Rousseff que planejaram a condição coercitiva do Lula em março de 2016, mas nós, por enquanto, não mostramos porque isso implicaria declinar do sigilo de fonte. Aí eu teria que conversar primeiro com as diversas fontes que me relataram isso, pessoas inquestionáveis que testemunharam os eventos, então não tem como não ser certo o relato, mas não convém nesse momento até para essa questão do sigilo de fonte. Mas, enfim, é assim. Mas o Mino Carta eu acho que tinha que ser mais explícito quando ele denuncia a traição ao Lula. Então, eu queria comentar o seguinte, né? Ontem, ao longo do dia, ficou rolando na esquerda essa especulação com relação a um possível envolvimento afetivo sexual, digamos assim, entre Deltan Dallagnol e o ministro Luiz Roberto Barroso. Não vou opinar sobre isso, não tenho informação ainda sobre a veracidade disso ou não posso dizer, embora tenha feito apurações, né, nesse momento. Vou me reservar o tempo de ver se eu consigo levantar mais informações sobre isso. Aspectos colaterais desse especulado envolvimento, consegui levantar, e já tinha alguns aspectos colaterais antes disso ainda, né? Nunca entrei nessa pauta porque não tinha relevância, mas essa pauta pode se tornar relevante, se for verdade primeiro, né? Ninguém sabe, mas pode vir a se tornar relevante, e aí mais uma vez a gente está perto, parecendo aquela história de quando a gente revelou a chantagem de que era vítima a ministra do STF, ex-presidente do STF do Poder Judiciário, Carmen Lúcia. Uma coisa é sua vida privada, uma coisa até é a pessoa sofrer tentativa de chantagem e querer manter isso em sigilo. Agora, se a pessoa deixa a sua atuação à frente de um poder de Estado, do Poder Judiciário, ser afetada por essa chantagem, então, se ela cede à chantagem, uma questão que em princípio era privada e sobre a qual foi constituído um crime, né, a chantagem, a extorsão, se torna uma questão de Estado, uma affaire d'État, como se fala em francês, uma questão de Estado, e aí ela é tornada pública quando essa autoridade cede à chantagem, ou então uma circunstância dessa faz com que essas pessoas atuem de forma ilegal ou não republicana. Então, nesse caso da Carmen Lúcia, a gente revelou aquilo que era mais um segredo de polichinelo, diversas redações sabiam dessa chantagem que ela sofria, né? Porque com esses mecanismos de hackeamento sofisticados, como a gente viu aí, conseguiram filmar, não sei se com a câmera do computador que ela tem no quarto dela, não sei se com o celular dela, não sei como, mas conseguiram filmar ela no exercício da sua sexualidade com a sua jovem namorada, e ela ficou sendo chantageada com isso, né? Para que ela fez essa pauta do STF de acordo com os interesses de quem tinha acesso a esse material. E ela, em vez de recusar, ou, por exemplo, se ela não quisesse expor, né, essa chantagem, porque a chantagem, o melhor é que você fala, você abre o jogo, né? Como é que você acaba com a chantagem? Fala, estou sendo vítima de uma chantagem por isso, inclusive fizeram clandestinamente de uma forma criminosa, violaram a minha intimidade, e por eu ser uma pessoa correta, não vou ceder essa chantagem, mas ela teria que assumir algo que ela escondeu a vida inteira, que é a sua orientação sexual, disse que por vergonha da sua família, parece. Gente, a gente está no século XXI, né? Estamos indo daqui a pouco para a terceira década do século XXI. Tudo bem, ela é uma pessoa antiga, né, mais velha, mas assim, vai fazer terapia que resolve, Carmen. Você vai fazer terapia aí para você não ter vergonha de algo que você não deve ter absolutamente vergonha. Então, naquele momento, a gente revelou essa chantagem, todo mundo sabia, ninguém falava, isso foi confirmado, inclusive, pela Thaís Moia, que àquela altura trabalhava no Brasil 247, ela teve conhecimento do nosso site por causa dos ataques que a gente veio a sofrer, porque quiseram dizer que nós éramos homofóbicos, por publicar isso. Não, pelo contrário, a gente sempre diz, Carmen Lúcia, tem orgulho da sua condição, isso não é motivo para ter vergonha. Agora, a gente publicou porque se tornou um affaire d'État, uma questão de Estado. Até era impossível, eu que fiz aquele artigo, né, e o vídeo fosse homofóbico, porque eu mesmo sou gay. Então, como que eu não tenho nenhum problema psiquiátrico de odiar a mim mesmo, não ter nada disso, pelo contrário, faço terapia toda semana e análise, recomendo a todo mundo. Se eu tivesse um problema dessa natureza, certamente o meu analista já teria me alertado e a gente tentaria
estaríamos tentando trabalhar isso. Então, mas eles tentam qualquer coisa. Então, naquele momento, como era importante manter a chantagem sobre Carmen Lúcia, todo mundo tentou desqualificar e desacreditar a denúncia que a gente fazia, porque ela estava fazendo o serviço do golpe lá na presidência com a pauta que ela fazia do STF. Tentaram aí, e sempre engraçado, Cláudio, a gente ataca a Lava Jato, como atacamos na época com o documento do Tacla Duran, lá da oitiva secreta e tal, e em vez de ser a Lava Jato diretamente, quem nos ataca de volta, o golpe, sempre são escalados blogs de esquerda, nominalmente de esquerda, isso que é super esquisito. Então, quem bateu na gente naquela oportunidade foi o pessoal, os blogs de esquerda, dizendo, olha, como eles são homofóbicos, tal. Impossível até, impossível que eu fosse, como eu expliquei. E aí, dessa vez, mais uma vez, começou uma especulação em cima de um artigo que o Reinaldo Azevedo publicou 2 dias atrás, falando de um jantar, lá de um convite de jantar do Barroso ao Dallagnol, mas, de fato, algumas expressões que o Reinaldo Azevedo usa no seu texto, eu não sei se eu estou com ele aqui aberto, deixa eu ver se eu tenho aqui, ou se eu fechei, vamos ver. Bom, isso foi repercutido na revista Fórum, né, no site da revista Fórum, já fez 2 artigos sobre essa questão. Essa aqui, né, o artigo do Reinaldo Azevedo, é esse que saiu então no dia 16, ó, As Estratégias de Deltan, o Sedutor, e o Jantar Coquetel na casa de Barroso. Na véspera, então, no dia 15, ele tinha revelado aí essas novas conversas no programa dele de rádio, logo depois ele subiu, o Reinaldo Azevedo, para o blog dele. Aí ele usa algumas palavras assim, né, que realmente explica-se, né? Pode ser uma especulação infundada, mas explica-se em alguma medida por que algumas pessoas passaram a fazer esse tipo de especulação. Porque ele diz que Dallagnol é insinuante e que ele se insinua. E aí ele faz o seguinte, ó, insinuar vem do verbo latino insinuo, cujo significado é, aí você vê, meter, introduzir, penetrar. Aí ele pergunta, mas onde? Aí ele fala, nos sinos. Vale dizer, nas pregas, nas dobras de uma túnica, por exemplo, mas não só, né? Aí ele falou, assim, por exemplo, um inseto poderia se insinuar, né, penetrar na vestimenta, nas pregas das vestimentas de um nobre romano. Por metáfora, insinuar é ir se metendo com cautela em algum lugar, ir ganhando terreno, ir penetrando em determinados círculos sociais de forma gradual, devagarinho. Por associação de ideia, insinuar também significa sugerir sem ser explícito, dar a entender. Na evolução da língua, o insinuante também é um sedutor. De fato, assim, né, são palavras carregadas de significado, né? Fala penetrar, penetração, meter, né, introduzir nas pregas, dobras. Por isso que algumas pessoas passaram a especular sobre isso. E eu não sei se tem a ver também, por exemplo, tanto no programa dele de rádio, como no texto dele, o Reinaldo Azevedo faz referência a uma canção do fado, imortalizada na voz da maior cantora de fado, que foi a Amália Rodrigues, que é Que Estranha Forma de Vida. Ele falou, como num antigo fado português, exclama, que estranha forma de vida. Se você for pesquisar na internet sobre essa canção em particular do fado português, ela tem uma conotação de a Amália Rodrigues em si já é um ícone gay em Portugal, né? Essa coisa da diva, né? A comunidade gay em geral cultua divas. Mas essa música em particular, né? Essa coisa de falar sobre minha estranha forma de vida, não controlo meu coração, eu que vou atrás dele, né? Do coração, não sabe? Ela é tida como uma canção que é apropriada pela comunidade LGBT em Portugal. Então até encontrei um link que fala sobre isso. Ó, aqui, ó, olha só, não sabia nem dessa tendência. Você está vendo aí os 2 lacradores? Você vê que lacrador não é só uma... A lacração não é só no Brasil. Aí você vê que tem esses 2 lacradores aí, cantores de fado, e eles falam, ó, desengane-se, nessa publicação aqui portuguesa, Blitz Notícias, ó. Desengane-se os puristas. O fado bicha veio para ficar. Uma história de libertação, subversão e arqueologia LGBT do fado. Aí você dá nessa matéria um Ctrl+F, estranha forma, ó, já achou lá, né, estranha forma de vida. Já achou na resposta, ó, o entrevistador pergunta, a decisão de pegarem em fados muito conhecidos como Lisboa, Não Sejais Francesas e outros aqui, e darem-lhe o vosso cunho, né, esse cunho LGBT, surgiu logo no início? Aí o cantor aqui, um deles, conta como é que foi a história do fado, que ele no início não gostava de fado, né, porque o jovem em geral rejeita essas coisas tradicionalistas, mas aí ele começou a ouvir algumas canções de fado que falavam ao seu coração gay. Aí falava, ó, e a voz da Amália, primeiro falando que a Amália, né, é um ícone gay em Portugal, falou, ó, a presença dela, aquilo que ela no fundo acabava por simbolizar e significar para mim enquanto gay.
Aí vai falar agora das músicas que falaram a ele enquanto gay. Ó. Foram esses fados, então, essas músicas que podem ser interpretadas como uma temática gay, ó, foram esses fados que comecei a cantar enquanto Lila Fadista. Eu acho que deve ser a persona que ele criou. Ó. O medo, a primavera, a estranha forma de vida. Que, mais uma vez, foi o que o Reinaldo Azevedo, né, a música... Aliás, o Reinaldo Azevedo fez questão no programa dele de rádio de cantar trechos, né, aí secundado pela voz de fundo da própria Amália Rodrigues. Ele cantou essa canção lá no programa dele de rádio, colocou aqui, fez questão de colocar. Então, é natural, eu não vi ninguém atentando para essa questão do fado, mas como eu conheço alguma medida, o fado e a própria Amália Rodrigues, porque lá em casa o pessoal ouvia, eu falei, não, essa música aí tem alguma coisa também, né? Até pelo próprio título, né, que estranha forma de vida, as pessoas poderiam jogar no Google e achar, por exemplo, essa publicação que eu achei. Não vi ninguém mais indo atrás dessa outra possível pista deixada pelo Reinaldo Azevedo, mas nós fomos e encontramos. Até não comentei, não compartilhei nas redes sociais, porque passei o dia de ontem averiguando essa questão, aí entrando em contato com diversas pessoas para averiguar. Então estamos investigando isso, mas eu devo dizer, isso rolou ao longo do dia, ninguém desmentiu, mas no fim do dia veio um desmentido do Glenn Greenwald, né, porque algumas pessoas exigiam que ele desmentisse isso, falando, não, agora, porque isso daí, se fosse verdade, Cláudio, isso tem interesse público sim, isso passa à alcova. Por quê? Porque isso seria uma causa de suspensão do Luiz Roberto Barroso. Seria uma causa de suspeição do Luiz Roberto Barroso. E isso tem artigo lá no Código de Processo Penal. No artigo 254 do Código de Processo Penal, inciso 1º, você ter uma amizade íntima, o juiz ter uma amizade íntima com uma das partes, torna ela suspeita. Ela tem que se declarar suspeita e abdicar de exercer a jurisdição naquele caso. Então, se fosse o caso, então isso ultrapassa a esfera privada. Mas, mais uma vez, a gente vê uns desavisados, que nem naquela época da Carmen Lúcia, não, isso é vida privada, isso não tem nada a ver. Bom, se isso é uma especulação descabida, aí sim, logicamente, isso não é um tema. Agora, se houver algum rastro adicional nessas palavras, digamos assim, que não parecem ter sido fortuitamente escolhidas pelo Reinaldo Azevedo, pelo peso que eles carregam no nosso linguajar, e logicamente que todo mundo vendo a história de penetrar pregas pensaria em alguma coisa sexual, se isso for verdade, né, não podemos afirmar, isso teria uma importância pública, sim, porque isso, né, tornaria seria mais uma causa de nulidade para diversas decisões do STF com relação à Lava Jato. Mas aí, como eu falei, veio o Glenn Greenwald no fim do dia aí, em socorro de Dallagnol e Luiz Roberto Barroso, e falou o seguinte, né, ele primeiro reencaminhou aqui um tweet de alguém que fazia esse tipo de especulação, quase afirmando que isso teria ocorrido, e falou, isso é falso, fake, Glenn Greenwald falou, isso é falso, fake, e as pessoas deveriam parar de dizer isso. Mesmo se fosse verdade, não importaria, mas não é. Não, Glenn Greenwald, você dizer isso como advogado, que é a sua formação de advogado, que nem a minha, dizer que não importa, não sei se o direito americano é diferente do brasileiro, mas no direito brasileiro importaria sim. Então, o que você está falando aqui, mesmo se fosse verdade, não importaria? Importaria sim. Mas não é. Dissemos desde o início, em contraste com o que Moro fez com Lula, que não publicaríamos informações pessoais. Mas isso não existe. Mas, o Glenn Greenwald, isso aqui, de fato, é uma informação pessoal, mas se fosse o caso, você está dizendo que não é, né? Você está dizendo que não é, mas se fosse o caso, ela, além de ser uma informação pessoal, ela tem relevância pública. Se torna uma questão de Estado, sim. Se torna uma questão de Estado, porque seria uma causa de nulidade desses processos se alguém que deveria ter se declarado suspeito vem até aqui tomando infalivelmente decisões favoráveis ao entendimento do Deltan Dallagnol, a quem ele teve o privilégio de receber num compromisso discreto, como ele coloca no convite dele, na sua casa. Naquela oportunidade parece que acompanhado pela esposa até, né? Ele fala que a esposa e ele teriam prazer em receber Dallagnol lá no encontro privado na casa deles em Brasília. Mas então a gente vê aí que no final do dia Glenn Greenwald veio em socorro da honra, ou pelo menos para não dar dor de cabeça com as respectivas cônjuges de Luiz Roberto Barroso e Deltan Dallagnol, tranquilizando todo mundo aí. Né, o próprio Reinaldo Azevedo fez um pronunciamento no Twitter também, bem menos incisivo que o
o do Glenn Greenwald, ele não chegou a entrar no mérito se seria verdade ou não, ele apenas desmentiu uma história que diria que ele, acho que na véspera ou dias antes, tinha recebido lá o associado do Glenn Greenwald, que também é editor do Intercept, o tal do Leandro Demore, que já me agrediu nas redes sociais, quem nos acompanha aí há algum tempinho sabe dessa história, que eles teriam gargalhado assim fora do ar, e as pessoas no estúdio teriam ouvido eles falando sobre essa questão dessa especulação sobre o envolvimento sentimental e sexual entre o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, e o Deltan Dallagnol. E aí ele apenas desmentiu esse ponto de que ele teria, né, falado antes lá no estúdio com o próprio Leandro Demore sobre essa questão. Então ele falou, não respondo pela loucura alheia. Já disse na rádio e reitero, quando algum diálogo do lote recebido pelo Intercept vai ser divulgado por mim, nem a redação lá no programa de rádio dele, nem a turma do estúdio sabem antes. Há coisas que nem erradas conseguem ser. É cada uma. Foi apenas isso. O Glenn Greenwald precisou entrar no mérito, aí disse que não é verdade, mas falou que se fosse verdade não importaria. Não, Glenn Greenwald. Se fosse verdade, importaria sim. Importaria sim. Então você está errado, não só como gay que você é, mas também, e que eu também sou, mas você também está errado como advogado. Né? Me admira um advogado falar que não importaria. Eu custo a crer, não sou formado em direito americano, né? Mas custo a crer que nos Estados Unidos um juiz que tivesse uma relação com uma das partes pudesse julgar, né? Uma relação amorosa, sentimental, sexual. Custa-me crer que nos Estados Unidos isso fosse permitido, mas então você como advogado até nos esclareça aí, poderia retomar o Twitter e falar se é ou não é. Eu achei curioso que esse tweet que o Glenn Greenwald encaminhou, o Cláudio, ele só veio no fim do dia, mas o tweet original da pessoa que denunciou isso aí lá no Twitter, ele já estava desde a manhã, ou, aliás, desde a noite da véspera, o Glenn Greenwald não se pronunciou nada. Mas aí muitas pessoas vieram me perguntar no Twitter o que eu achava dessa situação, já que eu não tinha comentado nem aqui no programa e nem ao longo do dia nas redes sociais. Aí, no fim do dia, depois de eu fazer levantamentos sobre essa questão, aí eu respondi cautelosamente, né, uma pessoa que o Rodrigo Feitosa veio me perguntar e falou o seguinte: Rômulus, desculpa perguntar sobre um diversionismo, mas a nova polêmica é a suposta, né, ele botou relação, mas a suposta relação de Deltan Dallagnol e Barroso. E conhecido de todos que estão... é conhecido de todos o que estão falando as más línguas? Elas são mais ou apenas expressão da realidade? Eu não respondi ele, porque eu ainda estou levantando o material, né, com o relato, como eu falei, e eu respondi, aguarde mais um pouco, e, né, uma piscadinha. E aí, coincidentemente, eu respondi isso na noite, coincidentemente, algum tempo depois, vai o Glenn Greenwald ao Twitter dele e faz a negativa que eu já mostrei aqui. Ele rolou o dia inteiro, ele não falou nada, mas aí quando eu finalmente disse aí para o pessoal que estava insistindo em saber a nossa posição sobre essa questão, ainda mais à luz de termos sido nós quem expôs lá atrás a chantagem de que era vítima Carmen Lúcia, né? Então todo mundo estava achando, bom, se eles souberem, eles vão dizer. Né? Então o pessoal perguntando, eu fui e falei isso, aí depois o Glenn Greenwald já foi tentar matar a história. Já o Reinaldo Azevedo, como eu mostrei aqui, negou apenas a história, né? O relato de que ele teria feito uma piada em voz alta no estúdio com o Leandro Demore sobre esse tema na véspera da publicação, na véspera dele ter tratado isso no seu programa de rádio. Ele não negou ainda, pelo menos, a interpretação que está sendo dada em artigo escrito. Você vê aqui, né, eu mostrei o da revista Fórum, eles foram atrás e falaram, já publicaram 2 artigos, esse aqui foi o primeiro, lá o Renato Rovai, que é alguém próximo ao PT, né, muito próximo do Ricardo Berzoini, ele botou aqui, o que Reinaldo, no dia 17, são 2 dias atrás, o que Reinaldo Azevedo quis insinuar para Dallagnol. Ao divulgar conversas inéditas entre o procurador e o ministro do STF, o jornalista insinua sedução de Dallagnol. E aí o Renato Rovai coloca que estaria rolando em grupos de WhatsApp de jornalistas. Deixa eu ver aqui. Se eu der um Ctrl F, WhatsApp se eu acho. Peraí, escrevi errado. WhatsApp. Olha o que ele botou. Meter, introduzir, penetrar, dobras, pregas. Qual seria a insinuação do jornalista ao usar esses termos para analisar as novas conversas que vieram à tona? Essa pergunta tem circulado em muitos grupos de WhatsApp de jornalistas, colocou o Renato Rovai, que fez uma segunda matéria ao longo do dia, eu acho que ontem, sobre essa questão. Bom, como eu falei, informações correlatas com essa especulação já eram de conhecimento da gente aqui há
um bom tempo e nós nunca divulgamos porque não tinha aparentemente influência pública ou sequer conseguimos a comprovação, um relato de fontes incontestáveis de que isso poderia ser, por exemplo, um instrumento de chantagem, como era na Carmen Lúcia. Uma circunstância existiria, de acordo com informações que a gente já levanta aqui há mais de ano, mas não parecia ser isso algo determinante para moldar a atuação de uma certa pessoa. Então, a gente, né, guardou, né, a informação, mas não a divulgamos. Ontem, ao longo do dia, consultamos outras fontes que confirmaram a informação que nós já tínhamos aqui, né, de antes ainda de surgir essa situação. E, né, tentamos ver se essa especulação em particular, né, estamos levantando aí informações sobre essa especulação em particular, né? Então aguardem, né? A responsabilidade nos obriga a ter a história completa, seja para refutá-la, seja para reafirmá-la. Então passamos, né, o dia de ontem trabalhando essas informações, e por isso no fim do dia eu respondi para essa pessoa que era mais uma das que insistia para que a gente se pronunciasse sobre essa questão, que aguardasse mais um pouco. Eu peço a você, expressionauta que está nos acompanhando nesse momento, que aguarde um pouquinho mais também. A gente, se for falar sobre isso, vai falar de uma maneira segura, como nós falamos da questão da Carmen Lúcia. Então, paciência, esses são os elementos. Vimos aí que Glenn Greenwald saiu em socorro do Dallagnol e do Moro, mas o Reinaldo, pode ser que o Reinaldo Azevedo saia agora em socorro também, diga, nada a ver, que viagem, eu que estava lá ouvindo muito fado português com temática LGBT, e aí lembrei desse fado de Amália Rodrigues e, poxa, prega, não é nada a ver, prega de roupa mesmo, que eu queria dizer, tal, né, penetração, vocês estão com a mente poluída, né, a maldade já nos olhos de quem vê e tal, pode ser que o Reinaldo Azevedo saia, assim como o Glenn Greenwald, em socorro do pessoal. Agora, vamos relacionar com o que a gente conversou aqui no início do programa. Você que não viu, depois volte para ver o início do programa e também no meio quando falamos de Tacla Duran. Isso pode ser uma tentativa de chegar a uma paz armada? Vamos pensar. Essa história do Vaza Jato pode ser que nem uma cebola? Pode ter várias camadas? Então você deixa aquela história ali do limited hangout, né, a expressão que nos ensinou o Pepe Escobar, né, um vazamento controlado em que você adota a tática do biquíni fio dental. Você mostra tudo, aparentemente tudo, mas para esconder o essencial, né? O essencial fica escondido ali no fio dental. Então, será que essa história aí, por exemplo, a gente estava vindo aqui nessa semana que Sérgio Moro estava de licença, a especulação que estava rolando na semana passada e até o início dessa semana é que haveria uma grande operação da Polícia Federal para ir atrás do hacker de Taubaté. Vocês lembram disso? Isso saiu do pé sujo da Lava Jato, que era o veículo antagonista, e chegou ao restaurante fino deles, que é a Folha de São Paulo, na coluna da agrojornalista Mônica Bergman, aquela que vive de plantar notinhas. Então, chegou lá dizendo que eles estavam já, o pessoal do Intercept, esperando que haveria a prisão do suposto hacker de Taubaté, que diria que manipulou as mensagens, coisa e tal. Então, essa era a expectativa. Será que isso teria sido um recado do pessoal que não está coberto, como Glenn Greenwald está coberto? A gente sabe que se ele fosse preso, ele ia sair herói no Brasil, nos Estados Unidos, ia para o exílio feliz da vida, né, com um Intercept consolidado como veículo da resistência brasileira, um veículo que pertence a um multibilionário dono do eBay e do PayPal, associado sabidamente a operações da CIA de golpes no leste europeu. Será que, fora ele, outras pessoas que estão participando dessa operação têm a mesma proteção? Todo mundo poderia ir se exilar nos Estados Unidos? O Reinaldo Azevedo, o jornalista da Veja, as jornalistas da Folha que estão trabalhando, Patrícia Campos Melo e tal, poderiam ir se exilar nos Estados Unidos também? Ou será que eles pensaram assim, bom, vamos... Vou fazer uma metáfora aqui de cunha, assim, mas vamos, já que está falando penetração, vamos inserir a cabecinha apenas, para o pessoal ficar com medo e saber o que vem depois? Pode ter sido uma coisa assim? Assim, imaginando alguma coisa assim, será que eles mostraram, falando, ó, vou mostrar um diálogo que, enfim, não tem nada a ver, mas vou falar em pregas, vou falar em penetração, né, enfim. Será que pode ser alguma coisa assim para garantir e, de repente, dissuadir dessa ação da Polícia Federal para a qual, na nossa hipótese, o Glenn Greenwald estaria coberto, mas talvez seus colegas brasileiros não? Pode ser, pode ser. A gente está vendo a dinâmica quando o Tacla Duran vai ao Twitter ontem e fala, por que você não fala quem era o advogado da Camargo Correia? E ele mesmo não fala quem é o advogado da Camargo Correia?
né? É o jogo, gente. Assim, por isso que eu fiz questão, quando a gente abriu aqui, vem falando ao longo do tempo, dessa história da operação, né? Como é que é operar na relação triangular ABC. Então, mais uma vez, né, esse pessoal pode ter querido operar o seu material, que eles têm, nessa perspectiva de vazamento seletivo, vazamento controlado, limited hangout, para falar, não, ó, essa história aí de ação, vamos nos acertar por outro lado aí. Se vocês querem com a história do fechamento do regime, vai com o terrorista de Taubaté, lá do SSS, vai com esse, porque essa história aqui do russo e tal, né, já pegou gente demais e a gente não tem a garantia do Deep State americano que o Glenn Greenwald tem. Será que foi alguma coisa assim para resguardar toda a equipe dos diversos veículos que estão trabalhando nisso